Olá, meu nome é Jaqueline, sou graduada em matemática, pós-graduada em educação da matemática, com mestrado, graduada também em direito pela Faculdade do Vale do Rio Doce, né, a FADVALE. Tenho o MBA também em direito do trabalho e direito previdenciário. Sou advogada e atualmente sou professora aqui na FADVALE com a disciplina Direito Previdenciário. Olá pessoal, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Meu nome é Jaqueline, estamos iniciando mais um seminário de Direito da FADVALE Online. O nosso tema de hoje será os benefícios por incapacidade concedidos aos segurados da Previdência Social. No entanto, antes de adentrarmos ao tema, eu quero relembrar com vocês alguns pontos, como por exemplo, a Previdência Social. Bom, a Previdência Social, ela é um ramo da Seguridade Social. E como ramo da Seguridade Social, além dela, da Previdência Social, nós vamos ter também a Assistência Social e a Saúde. E dentre esses três ramos da Seguridade Social, nós teremos a Previdência Social, apenas ela que terá o caráter contributivo. Então, por ter o caráter contributivo, somente será filiado da Previdência Social aquelas pessoas que fizerem contribuições para a autarquia. Primeiro, essas contribuições que vão ser vertidas para a autarquia, a pessoa deverá se filiar a esta previdência. E de que forma essa pessoa vai se filiar? Ela pode se filiar como empregado, pode se filiar como empregado doméstico, como contribuinte individual, segurado facultativo, segurado especial, e também pode se filiar como trabalhador avulso. E o que vai acontecer? A partir do momento que essa pessoa se filiar e verter contribuições para a Previdência Social, ela terá então alguns benefícios que serão concedidos para ela em contrapartida, em contraprestação daquelas mensalidades que ela paga mês a mês para a Previdência. Então, o que nós vamos ter? A Previdência Social, que é de caráter contributivo e que as pessoas só terão acesso aos seus benefícios a partir do momento que se filiar e contribuir. Ocorre o seguinte, a Previdência Social, ela, no momento que o seu segurado necessitar de algum benefício, a Previdência Social, então, vai conceder. É claro que a partir do momento que for atendido a alguns requisitos legais. Então, a Previdência Social, no caso, quando o segurado precisar deste benefício, que você, só para relembrar aqui, os benefícios da Previdência Social, eles estão lá classificados em aposentadorias, que no caso nós teremos 4 tipos de aposentadorias, que é a aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Além disso, nós vamos ter 3 tipos de auxílios, que são os auxílios acidente, auxílio doença e o auxílio reclusão. Teremos 2 tipos de salários, que será o salário família e o salário maternidade. E, por fim, a pensão por morte. Então, todos esses benefícios, eles vão ser concedidos aos segurados da Previdência Social a partir do momento que esses segurados necessitarem deles. Ocorre o seguinte, que como nós vamos verificar no nosso tema aqui, somente aqueles benefícios que são concedidos aos segurados por incapacidade, então nós vamos nos ater a falar simplesmente, a definir somente esses tipos de benefícios. Mas bem, quais são os benefícios considerados por incapacidade? Antes mesmo de falarmos quais são esses benefícios, eu quero deixar registrado para vocês o seguinte: a Previdência Social, ela será regida
pelas leis. Primeiro, pela Constituição Federal, depois pela Lei 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e também pelo Decreto-Lei 3.048 de 99. Agora, nós vamos verificar quais são esses benefícios por incapacidade que eu disse para vocês que vai ser o nosso tema. Estaremos abordando agora a questão do auxílio-doença. Bom, para quem é concedido esse auxílio-doença? O auxílio-doença, ele é um benefício destinado àquelas pessoas que estão incapacitadas, tá? De forma não permanente, ou seja, estão incapacitadas temporariamente, mesmo que esta incapacidade temporária seja uma incapacidade parcial ou mesmo uma incapacidade temporária total. O que ocorre? A partir do momento que essa pessoa, ela comprova para a Previdência Social que ela está incapacitada, que ela não tem meios de prover a sua subsistência, que ela não pode trabalhar, a Previdência Social, então, vai ser acionada de forma a conceder esse tipo de auxílio para o segurado. Ocorre que esse auxílio-doença, ele é um instituto que está com previsão legal na Lei 8.213/91, nos artigos 59 ao artigo 63. Além dos artigos 59 e 63 da Lei 8.213 de 91, o auxílio-doença também se encontra previsto lá no Decreto 3.048 de 99, nos artigos 71 a 80. O artigo 59 da Lei 8.213, por exemplo, lá no caput, ele vem especificando que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, este segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, o que acontece? A partir do momento que este segurado comprova para a Previdência Social que ele está incapacitado temporariamente para o seu trabalho por mais de 15 dias, ele então estará apto a requerer este benefício auxílio-doença. É claro, não podemos nos esquecer que para a concessão do auxílio-doença, o próprio artigo 59, no caput, fala que tem que se atender ao período de carência. Então, a lei vai definir qual vai ser esse período de carência, o qual nós estaremos falando logo à frente. Bom, mas uma vez que aquele segurado produza algum tipo de necessidade para fazer jus a esse auxílio-doença, no próprio artigo 59, lá no parágrafo único, ele tem um momento em que ele coloca de forma muito importante a questão da doença pré-existente. Por quê? Porque se aquele segurado que se filiou à Previdência Social, ele tiver com algum tipo de doença, né, se essa doença for pré-existente, ele não vai fazer jus a este benefício. Então, é claro que o próprio parágrafo único também, ele traz uma ressalva, falando o seguinte: olha, se essa pessoa que é portador de doença ou lesão já pré-existente, essa lesão ou essa doença, por algum motivo, ela for agravada ou essa incapacidade sobrevier pela progressão dessa doença ou pela progressão dessa lesão, porque aquela pessoa, a partir do momento que ele começou a trabalhar, aquela doença que já era pré-existente se agravou, então o que vai acontecer? Essa pessoa terá sim direito ao auxílio doença. Então, só para recapitular, a pessoa vai ter direito ao auxílio-doença desde que ela comprove uma incapacidade temporária, seja essa incapacidade temporária parcial ou seja essa incapacidade temporária total. Além disso, este segurado, ele vai ter que comprovar
um determinado período de carência, e a ressalva nós vamos ter aí a vedação, vamos dizer assim, daquela pessoa que já tem aquele tipo de doença, que não vai poder fazer jus ao benefício, a não ser no caso desta doença se agravar ou mesmo progredir no caso das suas atividades laborativas. Pois bem, então, tratando a partir disso aí, nós vamos ver quais são os requisitos para a concessão desse auxílio-doença. Como vocês já viram, o primeiro é ser o quê? O segurado da Previdência Social. É a pessoa se filiar, a pessoa contribuir. Depois, nós vimos lá no caput do artigo 59, que a pessoa tem que comprovar uma incapacidade temporária por mais de 15 dias. Seja essa incapacidade temporária parcial ou total. Lembrando, gente, que esses 15 dias aí se refere ao empregado, porque o INSS só vai fazer o pagamento do auxílio-doença para o empregado a partir do 16º dia, porque os primeiros 15 dias são de responsabilidade de quem? Da empresa. Agora, os demais segurados, como por exemplo, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o contribuinte facultativo, o segurado especial, esse pessoal aí, eles vão ter direito ao recebimento desse auxílio-doença, é claro, se comprovados os requisitos, desde o primeiro dia, onde? Lá perante a Previdência Social. A Previdência Social não vai exigir que seja depois dos 15 dias. Não, esse prazo depois de 15 dias é só para quem é empregado. Por fim, nós vamos ter o último requisito aí para a concessão do auxílio-doença, que é exatamente a carência. Então, o que acontece? Aquela pessoa que estiver doente, que estiver incapacitada para o seu trabalho, ela deve comprovar para a Previdência Social que contribuiu no mínimo 12 mensalidades, ou seja, que essa pessoa tenha vertido no mínimo 12 contribuições para a Previdência Social. Acontece o seguinte, a carência, ela nem sempre é exigida. Por quê? Porque existem algumas hipóteses em que a carência ela é o quê? Dispensável. Então, se existem algumas hipóteses em que a carência é dispensável, nós vamos tratar de cada uma delas aqui. Qual é a primeira hipótese que a carência é dispensada? É no caso da pessoa que é segurada da Previdência Social sofrer algum tipo de acidente. Ou seja, acidente de qualquer natureza, um acidente de trânsito, um acidente, caiu da escada, qualquer tipo de acidente. Então, sofreu qualquer tipo de acidente, essa pessoa, ela não precisará comprovar carência. Então, nessa hipótese, a carência não é exigível. Outra hipótese, se a pessoa, por exemplo, tiver algum acidente de trabalho, seja um acidente de trabalho, seja uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, então essa pessoa também não precisa comprovar carência. E por fim, nós vamos ter uma outra hipótese, que são as doenças que estão tipificadas lá no artigo 151 da Lei 8.213 de 91, onde essas doenças são parte de uma lista elaborada pelo Ministério da Saúde e da Previdência Social, o qual de 3 em 3 anos renova esta lista. Então, o que acontece? Adoeceu por exemplo, tuberculose, você não vai precisar comprovar a carência, basta que você seja segurado. Se você adoeceu, por exemplo, você deu lá uma neoplasia maligna, você também estará dispensado da carência. Então, essas hipóteses que eu acabei citando aqui são as hipóteses que a pessoa pode ir lá pleitear o seu benefício de auxílio-doença na Previdência Social sem que ela tenha que preencher o requisito carência. Bom, ocorre o seguinte, no caso do auxílio-doença, nós vamos ter 2 tipos de auxílio-doença. Quais são esses 2 tipos de auxílio-doença? Primeiro, nós vamos ter o auxílio-doença chamado auxílio-doença acidentário.
Esse auxílio-doença acidentário, ele não é classificado como acidentário se a pessoa sofrer de acidente de qualquer natureza. Não se aplica para essas pessoas. Esse tipo de auxílio-doença, chamado auxílio-doença acidentário, só se aplicará para aquela pessoa que for acometida de algum acidente do trabalho ou de alguma doença do trabalho. Então, será caracterizado como auxílio-doença acidentário, perdão. Então, o que acontece? Uma vez que o INSS verifica que aquele auxílio-doença tem proveniência do acidente de trabalho, ele vai ser chamado de acidente-doença acidentário e vai ter uma espécie, como espécie denominada B91. O porquê disso, gente? Acontece o seguinte: quando a pessoa vai ao INSS requerer o seu auxílio-doença, a pessoa vai ter, naquele momento, vai através dos seus documentos, dos seus laudos médicos, através da CAT, se for no caso de um acidente de trabalho, ele vai comprovar ali que se trata desse tipo de benefício, ou seja, auxílio-doença acidentário. Isso aí se dá basicamente porque o outro auxílio-doença, que é conhecido como auxílio-doença ordinário, ou pode ser chamado também como auxílio-doença previdenciário, ele vai se diferenciar porque esse auxílio-doença ordinário ou auxílio-doença previdenciário vai ser um tipo de auxílio-doença que não vai ter nada a ver com trabalho. Então, não tem nada a ver com acidente do trabalho, não tem nada a ver com doença ocupacional, não tem nada a ver com doença do trabalho, tá? Então, todos os demais tipos aí de auxílio, todos os demais tipos de auxílio de doença que você tiver, ou seja, não auxílio doença, todos os demais tipos de doenças que você tiver, não vai se caracterizar como auxílio-doença acidentário. Ele vai se caracterizar como auxílio-doença ordinário ou previdenciário. Somente aquele relacionado ao trabalho é que vai ser o acidentário. Gente, e eu quero chamar a atenção duas coisas só. Primeiro, quando a pessoa, ela tem o seu deferimento lá do auxílio-doença acidentário, a empresa, ela vai ser obrigada a fazer todas as contribuições, né, fazer os depósitos do fundo de garantia daquele segurado durante todo o tempo que ele estiver gozando do benefício do auxílio-doença. Ou seja, vamos supor que uma pessoa fique durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Durante esse tempo todo, se o INSS classificou como auxílio-doença acidentário, a empresa deverá depositar o fundo de garantia deste seu empregado. Além disso, outra questão muito importante do auxílio-doença acidentário é em relação à garantia provisória de emprego, que a partir do momento que ele recebe a alta do seu auxílio-doença acidentário, ele contará com 12 meses de garantia de emprego, ou seja, a empresa não poderá dispensá-lo, a não ser que o indenize. Então, essa aí é a diferenciação do auxílio-doença acidentário para o auxílio-doença ordinário ou previdenciário. Bom, e qual vai ser a renda mensal do auxílio-doença? Seja ele acidentário ou seja ele previdenciário. A renda dele será o seguinte, olha, a partir do momento que a pessoa faz o seu pedido lá do auxílio-doença, o INSS vai fazer um cálculo para verificar qual vai ser o valor daquele benefício. No artigo 29, lá no parágrafo 10 da Lei 8.213 de 91, nós vamos ter o seguinte, olha, o auxílio-doença, ele não poderá exceder a média aritmética dos últimos 12 salários de contribuição. O que significa isso? Significa o seguinte, vamos supor que nós tenhamos lá uma pessoa que trabalhou os 12 últimos meses recebendo um salário de R$2.000. Então, se ele receber aquele salário de R$2.000,
o INSS vai pegar aqueles salários, vai somá-los todos e depois fazer a média aritmética e vai obter então o valor do salário de contribuição. A partir do momento que ele tem aquele valor do salário de contribuição, ele vai então jogar um percentual de 91%. Então, através desse cálculo, a pessoa então vai ter a sua renda mensal inicial. Então, a partir do momento que a pessoa adoece e que pede o seu benefício, o INSS vai fazer este cálculo para a renda mensal. Lembrando, gente, que em se tratando de benefício que vai substituir a remuneração do segurado, ele não pode ser inferior a um salário mínimo. Não pode ser inferior a um salário mínimo. Onde que nós temos essa previsão? Lá no artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal e também no artigo 33 da Lei 8.213 de 91. Mas acontece o seguinte, que nós vamos ter no artigo 73, lá no parágrafo 4º, no decreto 3.048, falando da seguinte forma: olha, se caso este segurado, ele venha a ser acometido de alguma doença, em um trabalho, em um emprego, né, que ele faz, ou de uma atividade que ele exerça, o que vai acontecer? Vamos supor que ele tem lá 2 atividades, ele trabalha em 2 locais, ele tem 2 atividades distintas, ele adoeceu em uma dessas atividades, e na outra atividade ele pode continuar normalmente. Então, o INSS faz o seguinte: olha, daquela atividade que essa pessoa ficou gozando de benefício do auxílio-doença, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e verificar o seguinte: qual foi os seus 12 últimos salários de contribuição aqui? Se ao fazer a média, o INSS verificar que aquela média ali ficou menor do que o salário mínimo, e mesmo sendo menor do que o salário mínimo, ela juntar com a remuneração que ele vai ganhar no seu outro emprego, o que vai acontecer? O INSS vai pagar esse benefício inferior ao salário mínimo, tá? Então, isso aí acontece na prática. Agora, nós vamos ver o seguinte. Então, verificando aí essas condições do auxílio-doença, nós vamos passar agora a analisar o outro benefício por incapacidade, que é a aposentadoria por invalidez. Bom, eu falei para vocês que o auxílio-doença, ele era concedido para o segurado a partir do momento que aquele segurado comprovasse uma incapacidade temporária para o trabalho. Mesmo que essa incapacidade temporária fosse parcial ou total, não importa. Ele teria que comprovar que ele tinha o quê? Uma incapacidade temporária. Ocorre o seguinte, que na aposentadoria por invalidez, essa incapacidade, ela não vai ser uma incapacidade temporária, ela vai ser uma capacidade permanente. Aí o que ocorre? Bom, essa incapacidade permanente, ela é uma incapacidade permanente por quê? Porque ela vai ser insuscetível de recuperação deste segurado, ou seja, ele não vai conseguir passar por nenhum programa de reabilitação para voltar ao mercado de trabalho, porque ele não vai conseguir. Então, daí a aposentadoria por invalidez. Ocorre o seguinte, que assim como eu disse para vocês que o auxílio-doença tem aquela previsão de que se a pessoa se filiar já com aquela doença pré-existente, ele não teria direito ao benefício de auxílio-doença, a não ser que fosse comprovada que aquela doença pré-existente foi agravada, né, ou teve algum tipo de progressão. Na aposentadoria por invalidez é a mesma coisa. Se a pessoa fizer, né, o pedido da aposentadoria por invalidez, e essa pessoa, lá no momento da perícia, foi comprovado que essa pessoa já tinha aquela doença anteriormente, ela não vai ter direito a essa aposentadoria, a não ser, no mesmo caso, lá do parágrafo único do artigo 59, quando eu falava do auxílio-doença, a não ser que seja comprovado que houve um agravamento dessa doença ou dessa lesão.
Bem, a aposentadoria por invalidez, ela não é concedida ao segurado somente após o auxílio acidente. Muito pelo contrário, sendo que se o segurado ele comparecer à Previdência Social e na perícia médica inicial for comprovada a existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida. Só que ela será devida de que forma? Bom, se for o empregado, ela será devida a partir do 16º dia, tá? Igualzinho lá o auxílio doença para o empregado a partir do 16º dia. Agora, para os demais, como segurado, empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial, essa aposentadoria ela vai ser concedida a partir daquele momento que houve a realização da perícia. Em relação ao valor do benefício, é importante mencionar o seguinte. Lembram que lá no auxílio doença eu falei para vocês assim, olha, é feito um cálculo da seguinte forma. O INSS vai pegar os 12 últimos salários de contribuição, vai fazer a média aritmética e depois vai aplicar 91%, que vai ser o valor do benefício do segurado. Ocorre que, para a aposentadoria por invalidez, o cálculo ele vai ser diferente. Como assim? O cálculo da aposentadoria por invalidez ele será feito da seguinte forma. Aquelas pessoas, tá, que são filiadas na Previdência Social, o INSS vai pegar todas aquelas contribuições do ano de 94 para cá e vai fazer o quê? Vai pegar uma média de 80% dos maiores salários de contribuição e a partir dessa média dos 80% dos maiores salários de contribuição, ela vai aplicar um índice de 100%, ou seja, vamos supor que o INSS, ao fazer todos os cálculos, ele verifica que o salário de contribuição daquela pessoa foi, vamos supor, de R$3.000. Então, se for de R$3.000, o que vai acontecer? O INSS vai pagar o salário de benefício deste segurado, vai representar 100% desse valor. Então, vai ser os R$3.000 mesmo. O que ocorre? Ocorre o seguinte, a Previdência Social, ela tem como regra o salário base, que será o salário mínimo, e ela tem um teto que hoje nós temos, no ano de 2017, o valor de R$ 5.531,31. Ou seja, ninguém vai receber acima desse valor. No entanto, para o aposentado por invalidez, se for comprovado que ele precisa de outras pessoas, né, para que ele se locomova, para sobreviver de forma melhor, então ele vai poder pedir ao INSS um adicional, que é um adicional de 25%. Então, esse adicional de 25%, o INSS comprovando que realmente aquela pessoa que foi aposentada por invalidez, ela está dependendo 100% praticamente de uma outra pessoa, então o que ocorre? O INSS vai conceder esse valor de 25% e eu quero chamar a atenção que a aposentadoria por invalidez será o único benefício em que pode ultrapassar o teto. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que aquela pessoa que está aposentada por invalidez, hoje ela ganhe lá seus R$5.000. Aí depois ela comprova que ela precisa de alguém para poder ajudá-la. Então, ela vai conseguir mais 25%. Então, 25% sobre esses R$5.000 vai dar R$1.250. Somando isso aí, nós vamos ter R$6.250, ou seja, estará ultrapassando o valor limite que a Previdência Social paga. No entanto, é importante frisar o seguinte, que este valor, esse adicional de 25%, ele só será pago até o momento que aquele segurado estiver vivendo. A partir do momento que ele vier a óbito, a pessoa, né, o seu dependente que ficou para receber a pensão por morte, não vai receber esse adicional. Ela vai receber somente o valor da aposentadoria por invalidez. Aí tem mais. A aposentadoria por invalidez, ela não tem a incidência do fator previdenciário, ok? Então agora nós vamos para o nosso último tópico, que é falar sobre o auxílio
acidente. Bom, o que é o auxílio acidente? O auxílio acidente é um benefício concedido pela Previdência Social de forma a indenizar o segurado. Como assim? Bom, vamos supor que aquele segurado venha sofrer um acidente. Acidente do trabalho? Não, pode ser um acidente de qualquer natureza, pode ser um acidente de trabalho também. Aí o que acontece? Uma vez que esse segurado, ele começa então a receber ali o seu auxílio-doença, e a partir do momento que esse auxílio-doença que ele estava recebendo, quando o médico dá alta para este paciente e fala assim, olha, você não precisa mais receber auxílio-doença, porque você já está bom. Só que ele vai estar bom, realmente, só que com algumas reduções de sua capacidade laborativa. Por exemplo, às vezes ele tem alguma limitação para alguma atividade laborativa. Aí o que vai acontecer? Ele vai parar de receber o auxílio-doença e vai passar a receber o quê? O auxílio-acidente. E qual será o valor deste auxílio-acidente? Vai representar exatamente 50% do valor do salário de contribuição. Então, a partir do momento que esta pessoa tem a sua capacidade laboral reduzida devido a algum acidente, seja ele de qualquer natureza, ou seja ele do trabalho, se ele vier ficar com esse tipo de incapacidade, com esse tipo, né, de lesão que vai limitar a sua capacidade, então ele vai ter direito aos 50% do valor do salário de contribuição em forma de auxílio-acidente. Mas o que acontece? Esse auxílio-acidente, ele pode ser cumulável com outros benefícios da Previdência Social. Ele só não pode ser cumulável com as aposentadorias, porque a partir do momento que a pessoa se aposenta, ele não vai poder mais receber a aposentadoria juntamente com o auxílio-acidente. Agora, e se for, por exemplo, a questão da pessoa receber o auxílio-acidente, aí ele está trabalhando normalmente, aí vem a sofrer um outro acidente, e daí? Ele vai receber os 2 auxílios acidentes depois que ele se recuperar e ver que ele limitou mais ainda a sua capacidade laborativa? Não, ele vai ter que fazer a escolha para aquele benefício que for maior. Então, outra questão que eu quero esclarecer aqui é o seguinte, olha, o auxílio acidente, ele é devido para todos os segurados? Não, ele não é devido para todos os segurados. Essa previsão nós vamos ter lá no artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.213, que lá especifica quais são os segurados que têm direito a receber o auxílio acidente, que são empregados, o empregado doméstico. Lembrando aqui que o empregado doméstico só conquistou esse direito do auxílio acidente a partir da Lei Complementar 150 de 2015, porque antes o empregado doméstico não tinha direito ao benefício de auxílio acidente. Depois nós vamos ter o trabalhador avulso e por último nós vamos ter o segurado especial. Então, terminamos aqui a nossa explanação. Espero ter atendido aí a expectativa de vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês poderão estar me contactando por e-mail, tá? E agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada e até breve.